Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec para falarmos de Espiritismo. E hoje, como eu havia dito no vídeo anterior, estarei falando para vocês sobre alguns detalhes da vida de Allan Kardec, né? Detalhes esses que muitos de nós desconhecemos, eu pelo menos desconhecia. Eu não conhecia esse lado de Allan Kardec, né? Porque não peguei em alguma biografia esse tipo de assunto. Mas, depois de ler aquele ali, eu conheci bastante dele, da vida dele, né? Esse livro aqui, que está aqui em cima, onde eu estou apontando o meu dedinho, é muito importante, é muito interessante. Mas encontrei também aqui, hoje, mais uma vez, na obra desse grande palestrante, grande amigo espírita, que eu tenho uma admiração profunda, que é o César Braga Said. Encontrei no livro dele, né, O Centro Espírita, uma visão construtiva, uma fala sobre Kardec, né, um capítulo onde ele fala sobre as facetas de Allan Kardec. E vou trazer agora para vocês, desse livro, é o capítulo 18 do livro do César Braga Said, que tem como título, capítulo, Humanizemos Kardec. De início vem aqui uma colocação que o César sempre coloca antes dos seus capítulos, né? Não passo de um instrumento nas mãos da providência, convencido da verdade desta doutrina e do bem que ela está convocada a produzir. Tratei de lhe coordenar os elementos, forcei-me por torná-la clara para todos e inteligível. É tudo quanto me cabe, e assim jamais me considerarei o seu criador. Allan Kardec, Revista Espírita de 1861. E começa agora o trabalho de César Braga Said, Humanizemos Kardec. Seria muito importante que todos os que dizemos espíritas conhecêssemos um pouco mais sobre a vida de Allan Kardec, principalmente a sua vida pessoal. Isso é possível mediante a leitura de biografias que já foram escritas a seu respeito, os relatos que ele próprio fez na Revista Espírita e também por meio do que declaram os seus contemporâneos, aqueles que o conheceram de perto. Eu vou abrir aqui um espaço assim para mim, só para lembrar a vocês. Vejam, na Revista Espírita, vi pequenas coisas, eu não me atentei a tudo, até porque não li toda a obra, porque a obra é imensa, é grande, eu não sei se nessa encarnação vai dar para mim estar lendo toda ela, mas estou me dedicando ao máximo. É aquilo que eu posso fazer sempre que posso. Estou dando uma lida na Revista Espírita, estou estudando lá com meus amigos no Pautalk. Lá temos um dia para estudar a Revista Espírita. Eu falo da importância dessa revista. Lá Kardec cita essas coisas, mas nós só vamos conhecê-las se a gente estudar a Revista Espírita. Uma obra fantástica que é deixada de lado pela maioria. Eu sempre venho aqui e falo isso como crítica mesmo, pela maioria dos espíritas hoje. Eu falo dos espíritas aqui, tá? Eu estou me baseando aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu resido. Nos outros locais eu não sei como é, como é que funciona, mas aqui no Rio de Janeiro eu assino no que eu estou falando. Pouquíssimos, se nenhum, talvez, não vou afirmar, mas não vejo esse estudo feito em casa nenhuma espírita, e nem tão pouco incentivado por essas organizações espíritas que tem por aí, né? Que eu aqui não preciso citar nome, mas que não fazem nada pelo espiritismo. Só tem nome, mas não fazem nada pelo espiritismo. Nem incentivam o estudo
dessa grande obra. Pelo contrário, incentivo as outras obras, mas essa aqui não incentiva. Mas vamos ao que interessa, que é humanizar Kardec, né? Esse conhecimento do homem nos facultaria maior entendimento do codificador, pois foram as suas características como ser humano, adquiridas ao longo de inúmeras reencarnações, que credenciaram-no a se tornar o grande e nobre missionário que tanto nós admiramos. Quando tomamos conta de algumas dessas informações, sentimos Allan Kardec como um companheiro muito próximo, amigo, atento, sensível à dor alheia e aos problemas dos que estavam à sua volta. Acrescentamos doçura, afabilidade, sentimento caritativo, bom humor, mesmo ao vulto sério e perqueridor, cognominado por Camille Flammarion como, abro aspas, o bom senso encarnado, fecha aspas. Sensacional a colocação de Camille Flammarion a respeito de Allan Kardec. O bom senso encarnado. Gente, olha a profundidade disso. Atentem, pare um minutinho, façam uma pequena reflexão e veja a profundidade desse título que Camille Flammarion deu a Allan Kardec. Segundo Leon Denis, Allan Kardec tinha ido passar alguns dias na casa de amigos na cidade de Touraine, e a estes havia alugado uma sala para ouvir o mestre dissertar sobre o espiritismo. Pediram autorização junto à prefeitura para a realização da reunião, pois a lei do Império Francês impedia qualquer concentração com mais de 20 pessoas. Rígida, né, naquela época. Como o pedido não foi deferido, a reunião foi transferida para o jardim da casa do senhor Rebondin. E o próprio Leon Denis, ainda jovem, ficou encarregado de prevenir os convidados, indicando-lhes o novo local correto. Mas o que marca nesse episódio é a forma como Denis descreve o jeito de Allan Kardec responder às perguntas. Segundo ele, o codificador as respondia com a fisionomia sempre sorridente, né? Para nós que estamos acostumados sempre a ver aquela cara séria, né, de Allan Kardec, a gente lê isso, a gente faz uma viagem, imagina ele dando um sorriso, que coisa maravilhosa, né? Importante sabermos disso. No dia seguinte, quando Denis retorna ao local para visitar o mestre, encontra-o sob um pequeno banco, junto a uma grande cerejeira, colhendo descontraídamente frutos que jogava para sua esposa Amélie. Mas não para por aí as singulares e humanas facetas de Allan Kardec. Quando este desencarna, 4 pessoas discursaram no seu enterro do seu corpo. Inicialmente, o vice-presidente da Sociedade Parisiense Espírita, o Sr. Levin. Em seguida, Camille Flammarion, um discurso que ficou o mais conhecido de todos eles. Depois, Alexandre Delany. E, por fim, o Sr. E. Miller. Todos eles mencionam alguns traços do caráter do homem Kardec. O Sr. Miller, falando em nome da viúva, diz ao longo dos 37 anos de felicidade que Amélie Boudet desfrutou ao lado do marido. Pode constatar a sua pureza de costumes, sua honestidade absoluta e seu sublime desinteresse. Noutra ocasião, numa reunião realizada em 9 de abril de 1869, o já citado Sr. Levin refere-se a Kardec como alguém que possuía zelo infatigável em seus trabalhos. Desinteresse absoluto, total, abnegação de si mesmo, junto a uma constante perseverança na direção da sociedade que presidiu até a sua desencarnação.
que ele fala da Sociedade Espírita Parisiense. Mas são as falas de Anna Blackwell, tradutora de algumas obras de Kardec para a língua inglesa, e de P.G. Lemarrier, que dão o tom que desejamos imprimir a este capítulo. Vamos encontrá-las na bela obra de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, publicada em 3 volumes pela Federação Espírita Brasileira. Tanto Lemarrier quanto Anna Blackwell consideraram que, perto do codificador, e puderam com poucos destacar os seus príncipes traços. Ana afirma que, pelas feições, Allan Kardec mais parecia um alemão do que um francês. Porque os alemães são fechados, né? São mais sisudos um pouquinho. Não que sejam pessoas completamente alegres e descontraídas, muito pelo contrário, né? Eu tenho familiares alemães e eles são bem descontraídos também. Tem a sua afeição séria, mas, né, faz parte daquele povo, né? Mas são bem descontraídos também, né? Não vamos fechar aí que os alemães são muito sisudos, não. Mas ela fez uma comparação aqui muito interessante. E dizer, era ativo e tenaz, mas de temperamento muito calmo, precavido e realista, quase a frieza, cético na sua natureza e por educação, argumentador lógico e preciso. Isso é fato, né? Isso não é sabido, né? Para quem estuda o Espiritismo, né, sabe que Kardec era assim, ele era lógico e preciso e eminentemente prático em suas ideias e ações, distanciando assim do misticismo, ponderado, lento no falar, sem afetação, com inegável dignidade, resultante da seriedade e da honestidade, traços distintivos do seu caráter. Recebia amavelmente os numerosos visitantes que corriam de todas as partes do mundo para conversar com ele, com os quais falava franca e animadamente. Em algumas ocasiões apresentava fisionomia radiante, com um sorriso agradável e prazenteiro. Muito legal, né? A gente saber disso tudo. O depoimento de Lemarrier é ainda mais intimista, pois recebia Kardec em sua casa, bem como visitava em sua residência. Afirma que o mestre frequentemente vinha vê-lo e se distraía em contar anedotas de alto nível, as quais não faltavam os ditos gauleses. Conta ainda Lemarrier que Kardec, nos últimos dias de sua vida, convidava amigos para jantar em sua vila de seguir, e depois de haver debatido os pontos mais difíceis e mais controvertidos da doutrina, esforçava-se para entreter os convidados, mostrava-se expansivo, espalhando bom humor em todas as oportunidades. Os espíritas mais sisudos vão estranhar Allan Kardec contando anedotas. Mas este estranhamento é muito saudável, pois nos leva a pensar que o nosso é um movimento de vivos, como preconizava o grande espírita brasileiro Leopoldo Machado. Quem encontra um tesouro se felicita com seu achado. A questão é que trazemos os atavismos das religiões por onde perambulamos em riso, alegria, bom humor. Eram sinônimos de vulgaridade e até de coisas diabólicas. Vejam só. Vez por outra,
ouvimos o nosso querido Divaldo Franco narrando em suas conferências anedotas agradáveis, reflexivas, citando inclusive algumas que lhe foram contadas por Chico Xavier. É um grande erro associarmos o riso sincero, descontraído, mesmo na intimidade do centro espírita, a algo de natureza vulgar e obsessiva. É claro, não tem como fazer essa comparação, absurdo, né? Não nos referimos ao deboche, ao sarcasmo, à depreciação de quem quer que seja. Entendemos que há momentos e reuniões que pedem um pouco mais de recolhimento e silêncio. Mas precisamos tomar cuidado com os exageros, pois se a disciplina é necessária, em excesso ela não educa, antes violenta. Recentemente, uma companheira espírita nos relatou um fato muito curioso. Ela, por ser muito expansiva, fora abordada por um diretor do centro espírita, a qual frequenta, que, não concordando com a sua demasiada alegria, queria saber onde estava escrito que os espíritas deveriam ser assim tão alegres e viverem abraçando-se, pois entendia que a doutrina era algo muito sério. Eu não sei qual é a casa, não sei quem é o senhor, mas olha só a mentalidade do referido aqui no texto. Ninguém aí que está me assistindo conhece alguém assim não, né? Dentro da casa espírita. Eu conto aqui, ó. Seguindo, de fato, o espiritismo é algo muito sério e que lhe deve ser encarado com seriedade. Mas seriedade aqui é sinônimo de responsabilidade e não de cara fechada, amarrada, siso. O semblante circunspecto não confere a responsabilidade e sabedoria a ninguém. Vejam bem, eu vou repetir isso aqui, né? Porque a gente vê por aí, sabe que vê, está em uso ainda. O semblante circunspecto não confere responsabilidade e sabedoria a ninguém. É porque o homem é todo sério, todo não me toca, todo não sei o que lá, que ele é mais sábio, ele é melhor do que alguém, não. Não é bem por aí não, né? Grandes gênios da humanidade eram bem-humorados e nem por isso deixaram de ajudar a humanidade a caminhar para a frente e para o alto. Sem alegria natural e espontânea, o nosso movimento acabará repetindo o formalismo das religiões tradicionais. Nem a criança, nem o jovem encontram prazer num ambiente que seja permanentemente silencioso e contemplativo. Ao que nos parece, Allan Kardec era sério no sentido mais amplo e profundo da palavra. Por isso mesmo, tinha uma permanente jovialidade. A seriedade, mal compreendida, conduz-nos a um envelhecimento precoce, tornando-nos permanentemente insatisfeitos e, o que é pior, implicantes. Ninguém também conhece alguém assim nas casas espíritas, não, né? Querendo que todos se moldem ao seu jeito e ao seu ser. Eu não posso ser igual a eles. Não posso ser igual a ninguém. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser esse cara aqui que fala para vocês, que faz crítica, que não tem medo de fazer crítica, não tem medo de falar as coisas que estão erradas dentro do espiritismo. Até porque ser espírita eu não dependo de federação, eu não dependo de ninguém para ser um espírita. Eu não dependo de conselhos, de juntas unificativas para ser espírita. Eu sou espírita porque eu gosto do espiritismo, porque eu estudo o espiritismo e porque eu sigo as orientações de Allan Kardec. Ou melhor, eu procuro segui-las. Eu ainda tenho muito defeito, mas procuro segui-las. E não porque o presidente do centro, o diretor do centro, quer assim assado. Não, quer assim assado, eu vou embora. E ele que fica lá com o centro dele.
Para mim é assim, nessa parte eu sou radical. E não escondo isso de ninguém. Nunca escondi, nem vou esconder. Eu não baixo minha cabeça para quem tem esses radicalismos aí bobo. Né? As pessoas têm que estar tudo certo, tudo fechado, que não pode falar, que não pode rir, que não pode contar piada. Claro que sim. Claro que pode. É claro que tem o seu momento certo. Para tudo na vida. Não só para casa espírita, para tudo na vida. Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na rua, no banco, seja onde for. A gente tem que ter um comportamento. Mas tem um momento que você pode se descontrair, gente. E qual o mal que há nisso? Nenhum, né? Segue. Quando os restos mortais de Allan Kardec são transferidos do cemitério de Montmartre para o cemitério de Père-Lachaise, eu não sei se o nome é esse, eu não falo muito bem francês não, hein? Alexandre Delany, que fora seu amigo íntimo, recebe o convite para discursar e, impossibilitado por motivos de doença, envia uma carta a Passelida na ocasião. Nesta carta, ele revela o caráter diamantino e principalmente de grande coração do homem evangélico que fora Kardec. Narra que, indo com um amigo até a casa de Kardec, este companheiro passou a contar para ambos o sofrimento de um ancião que, vivendo sobre difíceis provações, não tinha roupas adequadas para o frio e agasalhava seus pés em tamancos de madeira rudemente trabalhados. Mas este homem, longe de se lamentar e com vergonha de pedir algo a alguém, resignava-se lendo um livro espírita que lhe infundia grande consolo e resignação, trazendo-lhe esperanças de um futuro melhor. Delany cita que neste instante viu rolar dos olhos de Kardec uma lágrima de compaixão e, confiando ao companheiro algumas moedas de ouro, pediu que esse a levasse para prover a necessidade daquele ancião. Olha que genial, não é isso? Nesta mesma carta, Delany narra também o episódio em que uma família fora despejada e conduzida à extrema miséria. Sabendo do ocorrido, Kardec, mesmo sem conhecê-los, sem cogitar que eram espíritas ou não, forneceu os recursos para tirá-los da miséria. Que belo gesto, né? Que coração grandioso desse homem. Citando ainda outros fatos que revelam a alma bondosa deste homem notável, reiteramos um trecho que, sendo o desfecho da carta, o mesmo resume bem o teor e tudo o que Alexandre Delany quis narrar naquele momento. E vamos a esse pequeno trecho. Não mais pararia eu de falar se tivesse a necessidade de vos lembrar os milhares de fatos deste gênero, conhecidos tão somente por aqueles que Allan Kardec socorreu. Não amparava apenas a miséria, levantava também, com a palavra confortadora, a moral do abatido. Jamais, porém, a sua mão esquerda soube o que dava à direita. Delany. Nivaldo Franco, citando Anna Blackwell, comenta para ela: o codificador tinha sua ponta de vaidade como pera que usava junto com o bigode, a fim de esconder uma verruga. Da mesma forma que Chico usava sua peruca e se justificava, né? Chico tinha lá seu ponto de vaidade com aquela peruca, todo mundo sabe disso. E ele sempre gostava de falar o seguinte: corre o boato depois de programas de televisão que eu hoje sou uma pessoa que vivo da vaidade, que pus cabelo na cabeça. E pus mesmo, porque preciso. É implantação, é cobertura, tem o nome de peruca. Seja lá o que for, isso me honra muito e eu quero viver. Eu não quero aparecer como uma ruína humana diante de meus amigos, todos bem postos, bem tratados.
por que é que eu vou aparecer como uma pessoa que morreu e que só falta ser enterrado? Palavras de Chico Xavier. O grande problema é que damos aos outros, principalmente aos médios ou companheiros de alguma forma, que se destacam, o direito de serem eles mesmos. Queremos ingenuamente ídolos, pessoas infalíveis, santos corporificados na terra para estarem ao serviço. Finalizando, vale a pena pensarmos na dimensão humana de Allan Kardec, repensando a maneira como nos relacionamos com os médios, expositores, escritores e dirigentes espíritas. Esta mudança no olhar é muito importante para que nos toleremos uns aos outros, exigindo mais de nós do que dos irmãos. Humanizar Kardec significa perceber seus sentimentos, sua dimensão humana, sua sensibilidade e admirar a sua racionalidade, mas entender que estava a serviço de sua generosidade e a serviço de Jesus. E finda ele, que cada um de nós estabeleça seu ritmo de trabalho e dedicação à causa espírita sem censurar a ninguém, sem julgamentos precipitados, permitindo que cada qual conduza a sua vida íntima, familiar, profissional, da forma como lhe apraz, certo de que ninguém salva ninguém e somente amando-nos uns aos outros, com todas as diferenças que possuímos, é que lograremos crescer de dentro para fora, sem alardes, sem desejo de destaques, sem competir com ninguém. Encerra aqui o texto nosso querido irmão César Braga Said, o qual eu tenho orgulho de ter assistido palestra já dele e tenho ele como uma pessoa muito especial também, um grande defensor do espiritismo, né? E aí ficou para vocês, meus queridos irmãos, humanizar Kardec, né? Eu acho que é muito bacana esse trabalho que o César apresentou para a gente aqui, até porque passamos a conhecer mais alguns detalhes da vida do nosso codificador, não é isso? E aqui no finalzinho, eu sei que vai haver alguém que vai falar mesmo, então fala aqui, que cada um de nós estabeleça seu ritmo de trabalho e dedicação à causa espírita. Esse é meu ritmo de trabalho, eu dedico à causa espírita, ao movimento espírita. É o que eu estou podendo doar para todos vocês, deixando esses vídeos, deixando essas coisas aí, esses toques, fica-dicas, né, para vocês. Mas, quando eu faço críticas a algumas coisas que acontecem dentro do movimento espírita, ou uma casa espírita, é porque ele extrapolou. E eu me dou ao direito de defender o espiritismo correto, o espiritismo sério de Allan Kardec. Eu muitas das vezes faço crítica, mas jamais vou deixar, meu irmão, jamais vou deixar de aceitar o que ele quer, mas faço a crítica, para que alerta os outros, os jovens, a quem for no futuro ver esse vídeo, porque eu não vou estar aqui para sempre, mas vou deixar esses vídeos aí no YouTube. Mas tem que mostrar o lado que não está bom também. Mas não desço a lenha em ninguém e nem falo o nome aqui de ninguém. Eu desço a lenha naquilo que está errado. Isso não está certo, isso não está correto. Não deve ser dessa forma. Não pode se fazer dessa maneira. Mas com certeza de que estou falando corretamente. Porque estou seguindo os conselhos do primeiro mestre, Jesus, e do segundo mestre, Allan Kardec. Queridos irmãos, queridas irmãs, ficamos aqui no final desse trabalho maravilhoso sobre alguns pontos de Allan Kardec e prometendo voltar em breve com outros assuntos aí no nosso canal Estudar Kardec, ok?
Queridos irmãos e queridas irmãs, fiquem com Deus. Um beijo enorme no seu coração. E não se esqueçam, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.